Olá pessoal, estamos em mais uma aula do Instituto Aprovar de Ensinos. Meu nome é Aline e vamos para mais uma publicação aí sobre funções do primeiro grau, ok? Primeiro, é importante identificar essa função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau ou função afim, ela tem o x com o expoente 1, que ele não aparece, né? Mas fica ali subentendido que é 1. E toda função do primeiro grau pode ser identificada como f de x ou como y, como eu coloquei aqui, ó, f de x igual a y, ou seja, eu posso chamar essa função de f de x ou posso chamar essa função de y, ok? Então, como exemplo, nós temos aqui f de x igual a 3x mais 1. Então, repare que essa é uma função do primeiro grau, porque o expoente do x é 1. Eu poderia chamar essa função de y igual a 3x mais 1, ok? Temos que ter cuidado, porque muitas das vezes uma função aparenta ser do primeiro grau, mas ela não é do primeiro grau, como esse caso aqui. F de x igual a x que multiplica x mais 2. Justamente por ter aqui uma multiplicação, quando eu faço x vezes x, esse x fica ao quadrado. Por isso, não é uma função do primeiro grau, e sim uma função do segundo grau, ok? Bom, como primeiro tema aqui, vamos tratar sobre coeficiente angular, que eu chamei de A, e coeficiente linear, que eu chamei de B. Como exemplo 1 aqui de uma função, nós temos y igual a 5x menos 1. Repare o seguinte, o número que está acompanhando x, eu chamo de A. O número que está sozinho, eu chamo de B. Então, eu vou dizer que o A é 5 e o B é menos 1, ok? No exemplo 2, nós temos que y é igual a menos 6 sobre 5x mais 3, ou seja, o número que acompanha o x, que é o coeficiente angular, é menos 6 quintos. E o número que está sozinho, que é o coeficiente linear, é o 3. No exemplo 3, nós temos f de x igual a 5x, ou seja, o coeficiente angular é 5, o coeficiente linear é 0, porque eu não tenho um número aqui sozinho, ok? No exemplo 4, nós temos o oposto. F de x é igual a menos 3, ou seja, o coeficiente angular é 0, é ele que eu não tenho. Eu não tenho aqui o número que acompanha o x, certo? Mas eu tenho o b, que é o número que fica sozinho. Então, a gente diz que A é 0 e B é menos 3. Quando acontecer essa situação aqui do exemplo 4, nós vamos dizer que essa função é uma constante. Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa videoaula, vamos tratar agora como segundo assunto zero ou raiz de uma função. O que seria o zero ou raiz de uma função? Seria um valor de x que zera essa função, ou seja, esse f de x tem que ser igual a zero, essa função tem que ser zerada, ok? Como exemplo 1, eu coloquei aqui, f de x igual a 3x menos 6. Repare o seguinte, que a função é 3x menos 6. Então, eu pego essa função e igualo a 0. 3x menos 6 igual a 0. Resolva a equação, que é do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. E quem mudou de lado, mudou também o sinal, ok? Então, ficou 3x igual a 6, x igual a 6 sobre 3, x igual a 2, ou seja, o que significa esse 2? Significa que esse 2 é o número de x que zera essa função. Vamos aqui para a verificação. Se eu pegar a função 3x menos 6 e substituir o x por 2, olha o que acontece. Eu vou ter 3 vezes 2, que vai dar 6, menos o 6 que já tinha na função, que vai ficar igual a 0. Ou seja, que valor que zera a função? Esse valor é o 2, então o 2 a gente chama de zero ou raiz dessa função, ok? Nesse exemplo 2 aqui, nós temos y igual a x mais 15. Então, eu pego x mais 15 igual a 0. Letra para um lado, número para o outro, certo? X igual a menos 15, ou seja, menos 15 é o valor que zera essa função. Se eu substituir aqui, eu vou ter menos 15 com mais 15,
vai dar zero. Vou zerar essa função. No exemplo 3 aqui, nós temos y igual a 3x sobre 2 menos 6. Então, eu pego a função 3x sobre 2 menos 6 igual a zero, ok? Eu separo logo letra para um lado, número para o outro. Repare que antes da igualdade eu tenho uma fração. Então, eu ponho 1 sobre aqui, né, o 6, para poder virar também aqui uma fração. Então, nós temos 3x sobre 2 de um lado igual a 6 sobre 1 do outro lado, ok? E aí eu faço a multiplicação cruzada. 3x vezes 1, 3x. 2 vezes 6, 12. X é igual a 12 sobre 3. X é igual a 4. Ou seja, 4 é o número que zera essa função. Se eu fizer 3 vezes 4, vai dar 12. Dividido para 2 vai dar 6. Então, isso daqui vai dar 6. Menos 6 vai dar 0, ok? No exemplo 4, nós temos f de x igual a 4. Repare que eu não tenho x aqui, tudo bem? Se eu pegar essa função e colocar 4 igual a 0, repare, não é um valor que zera essa função, né? Então, essa função aqui que é constante, tá? Eu não tenho um valor de x que zera essa função, tudo bem? Agora, pessoal, para poder finalizar aqui nossa primeira videoaula aí sobre função, né? Como terceiro assunto, vamos trazer aqui qual o valor de y quando x assume certo valor. Ou seja, né, eu agora vou atribuir um valor para x e quero saber qual vai ser o valor dessa função. Qual vai ser o valor de y ou qual vai ser o valor de f de x. Como exemplo 1, eu trouxe y igual a 3x mais 9. Repare que, para essa função, eu escolhi que x tenha valor 2. Então, eu devo fazer o quê? Eu devo repetir essa função e substituir o x, então, para 2. Eu vou ter y igual a 3 vezes 2 mais 9. 3 vezes 2 vai dar 6, com mais 9, 15. Ou seja, quando x assumir o valor de 2 nessa função, o valor de y será 15. No exemplo 2, eu tenho y igual a menos 5x. Para essa função, eu escolhi x igual a 0. Então, se eu substituir x para 0, eu vou ter menos 5 vezes 0, essa função vai dar 0, ok? No exemplo 3, eu tenho f de x igual a x sobre 2 mais 5, para x igual a 6. Então, eu vou substituir o valor de x para 6. 6 dividido para 2 vai dar 3. Com mais 5, 8. Então, quando x assumir o valor de 6 nessa função, o valor da função será 8. No exemplo 4, eu coloquei f de x igual a x sobre 2 mais 5, para x igual a 7. Repare que quando eu substituo x para 7, vai ficar 7 sobre 2 mais 5 igual... Aqui, se eu dividir, vai dar um valor não exato, vai dar 3,5. 3,5 com mais 5 vai dar 8,5, ok? Ou eu posso fazer dessa outra forma. 7 sobre 2 mais 5 sobre 1. E aí, eu faço o MMC de 2 e 1, que vai dar 2, e multiplico cruzado. Aqui eu posso fazer, ó, 2 vezes 1, 2. E depois, 7 vezes 1, 7. Repito o sinal. 2 vezes 5, 10. 7 mais 10 vai dar 17. 17 dividido para 2 vai dar 8,5. Vai dar o mesmo valor, ok? Então, essa é a nossa aula sobre função. Próxima aula de função, falaremos sobre gráfico de uma função, ok? Até a próxima.